Romanos capítulo 1. O primeiro capítulo de Romanos é a porta de entrada para essa grandiosa obra. Ele estabelece o tom, a autoridade do escritor e a urgência da mensagem. Mais do que isso, ele expõe a universalidade do pecado e a necessidade da intervenção divina, preparando o cenário para a revelação da solução de Deus para a condição humana. Sem a compreensão do dilema apresentado em Romanos 1, a profundidade da graça e do amor de Deus revelados nos capítulos seguintes não seria plenamente entendida. É um capítulo que nos confronta com a realidade da nossa humanidade caída e, ao mesmo tempo, nos aponta para a luz da esperança. Nos versos 1 a 7, Paulo inicia sua carta com uma saudação, que é, ao mesmo tempo, uma declaração de sua identidade e de sua missão. Não se trata de uma formalidade vazia, pois cada frase é carregada de significado teológico e propósito. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Porém, Paulo não está expressando aqui uma servidão forçada, mas uma submissão voluntária e total à autoridade e vontade de Jesus Cristo. Essa é uma declaração poderosa de sua devoção e de onde provinha sua autoridade. Ele não se via como um mestre independente, mas como um instrumento nas mãos de seu Senhor. Em seguida, Paulo afirma que foi chamado para ser apóstolo. Porém, o chamado apostólico de Paulo não veio de homens, mas, como relatado em Atos 9, veio de Jesus Cristo ressuscitado. Um apóstolo era alguém enviado com uma mensagem e autoridade diretas de Cristo, com a missão de estabelecer a igreja e proclamar o Evangelho. Esse chamado não era uma escolha de carreira, mas um destino divinamente ordenado. A expressão separado para o Evangelho de Deus trata de uma consagração específica. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram separados para o serviço de Deus, Paulo foi divinamente comissionado e apartado para a proclamação das boas novas. O Evangelho aqui não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas a própria mensagem de salvação que tem Deus como sua origem e seu conteúdo. É o Evangelho de Deus, significando que ele procede de Deus e revela o plano de Deus para a salvação da humanidade. Nos versos 8 a 15, Paulo declara seu amor pelos cristãos de Roma, sua vontade de ir ter com eles e lhes anunciar o Evangelho e ensinar-lhes a respeito dos dons espirituais. No verso 16, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, explicando que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O verso 17 diz que no Evangelho de Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois o justo viverá pela fé. Os versos 18 a 32 vão falar do pecado e da condenação. O verso 18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. No verso 20, diz que a divindade e o poder de Deus se tornam inexcusáveis, uma vez que podem ser vistos pelas coisas por ele criadas. E Paulo começa a descrever as coisas erradas que os homens fizeram, que tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 21. Que dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 22. Que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, fazendo imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis, e dizendo ser o seu Deus. Verso 23. Que por tudo isso Deus os entregou às suas concupiscências para desonrar seus corpos entre si. Verso 24. Que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Verso 25. Que as mulheres se entregaram
ao lesbianismo e os homens ao homossexualismo. Versos 26 e 27. Que não se importaram de ter conhecimento de Deus, de estarem cheios de todo tipo de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, difamação, aborrecimento a Deus, injúria, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais e às mães, inépcia, impidez, ignorância, falta de discernimento, infidelidade nos contratos, falta de afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versos 28 a 31. Fechando o capítulo 1, no verso 32, diz: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Amém?